Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? Que frio, né? Choveu de novo, tava gostoso, o sol tava quentinho hoje, mas depois que foi embora o sol, esfriou e choveu, amém? Mas tá bom, Deus sabe o que faz, tudo é bom, né? Então hoje eu tinha já, esses dias um pouquinho, há tempinho atrás, eu publiquei esse salmo, o 34, mas eu senti que Deus falou tão tremendamente através desse salmo, e nós temos que provar que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Ele fala, provai e vê que o Senhor é bom. Esse é o salmo, provai que o Senhor é bom. E o Senhor é bom o tempo todo na nossa vida, amém? Então, esse salmo, ele no versículo 1 fala, bendirei ao Senhor, e todo o tempo e seu louvor será sempre nos meus lábios. Amém? Gloriar-se ao Senhor a minha alma, e humildes ouvirão, se alegrarão. Eu agradecerei o Senhor comigo, e todos lhe exaltarei o seu nome. Amém? Busquei ao Senhor, ele me acolheu, ele me livrou de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e seus rostos jamais sofrerão. Amém? Fecha. Aleluia. E clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Amém? Aqui ele fala sobre, esse é um salmo que fala que teve um momento da vida que Davi, ele fugiu, né? Ele estava fugindo dos filisteus, né? Com medo de ser morto. Então ele teve um momento da vida que quando ele estava fugindo com medo, ele tem que se fingir até de louco, né? Para não morrer. E também mostra também que Davi, diante de toda a situação, de todas as afrontas, perseguições, que tantas pessoas queriam se levantar contra Davi, o tempo todo querendo matar Davi, o rei Davi, ele não se deixou se levar, ele orou a Deus, louvou a Deus o tempo todo, mesmo diante da circunstância. Davi não deixou de adorar a Deus. Isso é importante, que nós estamos... Davi sabe que Deus, ele ajudava ele o tempo todo, Deus estava com ele, né? Então ele tinha confiança no Senhor. E quando ele se sentia fraco, aí ele louvava, ele sabia que Deus estaria ali com ele naquele momento para ajudar ele, e Deus ajudou Davi o tempo todo. Amém? Então ele louvava ao Senhor, glorificava o nome do Senhor, ele sabia a importância que Deus tinha na vida dele, os lábios deles eram para louvar o Senhor, ele não se deixava levar para o problema, ele continuava mesmo diante da dor, da morte, porque a morte estava ali, né, tentando o tempo todo acabar com a vida de Davi, né, matar Davi, mas não, ele não. E os inimigos de Davi, ele entregava na mão do Senhor, e de Deus, e eles ficavam envergonhados, porque Deus jamais permitiria que eles tocassem Davi. Que Davi, ele era um homem escolhido por Deus segundo o coração de Deus, mas também era um homem protegido pelo Senhor, porque Davi, ele, diante da dor, da dificuldade, das ameaças de morte, ele não se deixou levar, ele continuou, ele louvou a Deus, adorou o nome do Senhor, glorificou o nome do Senhor, então ele provou da bondade de Deus. Ele sabia que Deus, ele ia ajudar, ele ia socorrer, então ele provou, mesmo diante das dúvidas desse momento, mas ele não deixou de adorar. Isso Deus quer que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. Provai e veja que isso é bom, porque bem-aventurado é o homem que nesse se refugia, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o refúgio em Deus, então não serão confundidos nem envergonhados, né? E o dia do mal também vai ter o seu fim. Deus fala que o dia do perverso tem o fim dele, então a gente também precisa se alegrar e nem desejar mal para aqueles que nos desejam mal, aqueles que nos perseguem, ou tentam até nos matar. Louve a Deus, independente da circunstância que você esteja, provar e ver que o Senhor é bom, Ele é bom. E Deus é o tempo todo bom na nossa vida. Ele nos ajuda, nos dá sustento, nos dá força, coragem para enfrentar. Mas Deus é bom, mas eu estou numa situação, né? A gente às vezes para assim, meu Deus, mas você é tão bom, mas eu estou aqui nessa situação. Mas nem todas as situações significa que Deus ele não esteja com você, está com você. É nessa situação difícil, nesse cenário de caos, de problema que acha que não vai acontecer nada, é nesse cenário que Deus vai fazer as coisas acontecer, porque Deus ele faz ali no deserto mesmo, ele fez jorrar água de uma rocha. Glória, Deus faz tudo, faz o sobrenatural. Nós que não temos esse poder, mas o Senhor tem poder para qualquer situação na nossa vida. Situações que a gente acha que não está
que não tem vida ali, o Senhor faz brotar vida. Olha o mar morto. Há muitos anos, já estou estudando, ele está dando vida. Na profecia fala que um dia o mar morto vai dar até para as pessoas comer, vai ter frutos para as pessoas. Na profecia, quando acontecer, vai acontecer, porque está na palavra de Deus, né? Então a gente tem que ver que Deus ele faz algo acontecer, dá vida àquilo que não existe, né? Aquilo que não existe mais, mas Deus ele faz ter vida. Oh, glória, Deus é poderoso, gente. Nós temos que confiar. Então, prove que o Senhor é bom todo o tempo, né? A bondade de Deus quer passar para nós. Deus quer nos mostrar que Ele é bom. Isso agrada a Deus. Agrada a Deus nos ajudar. Agrada a Deus realizar um sonho que você tem no seu coração. Fazer assim a tua vontade, sim. Se estiver de acordo com a palavra dele, se você estiver dentro de ouvindo o que ele está falando no seu coração, por que não Deus não vai provar na sua vida que ele é bom o tempo todo? Que ele pode fazer algo grande acontecer na sua vida? Para de ouvir as vozes do mundo. Para de ouvir pessoas te falando que você não vai conseguir. Para de ouvir pessoas que tentam te paralisar a sua fé. Olha para a sua situação e fala, isso daí não dá mais, está morto, não tem mais jeito. Mas tem jeito, se tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Ele tem vida aí, né? Tem vida aí ainda. Então Deus vai fazer algo acontecer. É que em outras situações da nossa vida, a gente acha que nós temos uma situação, se você olhar, por isso que o Davi não olhou para a circunstância. Mesmo diante do medo, ele estava com temor, ele fugiu, claro, ele também era um ser humano, mas ele começou a louvar a Deus, né? Então ele não deixou se levar pela circunstância, e nós também não podemos também se levar, deixar pela circunstância que cada um esteja passando. Olha para Deus, prove da bondade de Deus, porque o Senhor é bom, ele é justo, amém? E ele é bondoso e misericordioso, amém? E a misericórdia do Senhor alcança toda a face da terra. Ele tem que ser conhecido que ele é bom mesmo, Deus. Nós que não somos bons, mas o Senhor é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo. O que Deus nos dá vida, dá coragem. Ele deu a vida por nós, porque Deus nos amou primeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos confiar na palavra de Deus, né? Aí a gente se vê uma situação, a gente fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? Meu Deus, né? A gente fica se questionando, mas não, é necessário. Há um processo. Você acha que o povo de Israel, que saiu de lá, do Egito, eles passaram um processo no deserto? Claro que a gente vê que eles também não tiveram temor a Deus, né? Eles ficavam olhando para trás, comparando, né? Ai, nós estávamos lá, não estava não, lá não estava bem, estavam sofrendo a escravidão e o Senhor tirou de lá para dar uma terra nova, né? A terra prometida, mas mesmo assim o povo não se apegou ao passado. A gente tem costume de olhar para trás, né? Não olha mais aquilo que já foi. Se Deus ele te deu um novo caminho, um novo recomeço, então vai ter uma novas amizades, um novo caminho. A vida ela segue, não se vive para trás, é para frente que se anda. Amém? Não temos nada que nós temos que ser grato para tudo que nós passamos, mas temos grato para aquilo que Deus vai usar daqui para frente. A gente se apega demais às coisas, às pessoas, não é isso que Deus quer de nós. Se fosse assim, ele pediu para Abraão sair do meio da parentela dele. Abraão prosperava, acho que foi lá eu esqueci o nome do lugar que ele morava. E Deus pediu para ele sair do meio da parentela. Abraão nem sabia para onde Deus ia, mas Abraão confiou no Senhor, amém? E Deus quer isso, nós confiamos nele, na palavra dele, amém? Então nós temos que ouvir, obedecer, guardar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, para que Deus possa agir na nossa vida. Então Deus ele quer isso, então nós estamos já provando a bondade de Deus, porque Deus nos ajuda, né? Já estamos provando, mas Deus quer provar mais para nós, e que Ele é bom mais, que Ele pode realizar o desejo do nosso coração e pode tirar de nós qualquer situação. Mas também é importante nosso louvor na nossa boca, adorar o Senhor. Adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Não adorar só porque quando as coisas dão certo. Porque quando eu estou bem. Não, adore o Senhor em qualquer circunstância da sua vida. Ele tem que ser adorado, glorificado. Nossa boca tem que cantar júbilos e louvores ao nome do Rei. Exaltar o nome do Senhor, porque o que Deus é. Ele é tudo e todos nós. E Deus ele abençoa nós, Ele faz nós prosperar nessa terra, né? Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo, né? Mas o Senhor quer bem a nós. Ele fala que o pensamento dele não é pensamento de mal, esse pensamento de nos fazer bem. É nós que pensamos mal das pessoas. E nós pensamos mal de nós mesmos, porque às vezes nós deparamos quando nós erramos, aquele que tem a consciência e acha assim, eu não agia certo, e fica se sentindo culpado, mas o Senhor não tem esse pensamento de nós. Tem pensamento de bem. É nós que se crucificamos, nós ficamos falando. Se você errou, se arrependeu, você não tem que ficar pensando naquilo mais, aquilo já passou. A vida continua. É para que Deus ele já não vai lembrar do nosso pecado.
Ele fala que não, eu não lembraria mais do seu pecado, sua iniquidade. Se você se arrependeu de coração e quer dar uma vida santificada, quer se converte, se arrepende, você não tem que ficar buscando, porque nós temos que andar para frente. Não é ficar ali naquela tortura. Aquilo já foi. Continua para frente. Tenta não errar mais. Onde você errou? Reflete sobre você errou, para você não fazer o mesmo erro. Deus nos dá nova chance. Todo dia Deus dá um dia para recomeçar. Há um renovo a cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo para não parar a sua graça, é a graça do Senhor que nos basta, amém? Nós vamos confiar na palavra de Deus. Nós temos que provar da bondade de Deus, e Deus quer fazer isso, Ele gosta disso, Ele quer que nós se confie nele. Não é que nós não confia, não é verdade? A gente duvida do poder de Deus. Nós somos incrédulos. Deus fala também que nós pedimos mal. Nós não sabemos pedir. É verdade, não sabe pedir, né? A gente pede coisas, depois às vezes não acontece, porque eles pedem coisas. Um Deus é tão grande, mas tão grande, e a gente pede coisas pequenas, coisas que não acrescentam nada, né? Mas até acontece, Deus realiza o nosso coração, mas aquilo às vezes não vai te trazer alegria, não é aquilo, porque tudo que Deus nos dá tem que ter um propósito também aquilo, né? Por exemplo, se uma pessoa pede um carro, não tem um carro, vive de ônibus, o carro vai servir para ele porque ele precisa do carro, né? Ele está achando que está gastando muito com condução, às vezes o carro ele pode ter uma economia e também pode carregar a família, né? Então é uma coisa de necessidade, né? Quando a gente pede coisas assim que não tem sentido, né? Mas mesmo assim Deus realiza. Um dia eu vi aquele Luciano Huck, uma mulher que queria conhecer o Papa. Gente, ela é uma senhora que acolhia pessoas de rua, ela tinha aquele sonho no coração. Eu não sei como é que ela aconteceu lá, não lembro muita história, mas eu acredito que ela foi. Deus concedeu para ela conhecer o Papa. E Deus ele concede. Se você quer uma coisa, ele concede. Se você tem fé, ela batalhou, e ela chegou lá, conseguiu. Depois passou um tempo, você ficou triste. Ele até falou que ela passou acho que uns anos, ela até morreu, a mulher. Então ele falou assim que, né, que ela estava só esperando aquele momento. Então tem coisas que a gente não vai entender, né? Cada um tem um desejo, Deus sabe, né? Mas a gente também tem que pedir as coisas certas para que Deus venha para nos. Mas tudo bem, cada um tem o seu sonho, né? Mas também sabe pedir também, né? A gente pede coisas assim que não acrescenta muita coisa, né? Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Sabe a necessidade, né? Cada um tem a sua necessidade, amém? Mas não deixe de pedir o que você precisa, porque a gente não pede, né? Também, né? Aí pede outras coisas, não pede o que precisamos. Tem muita gente que pede coisa, às vezes precisa de uma outra coisa e tá pedindo outra coisa, né? Acontece muito isso, né? Então prove de Deus, né? Prova do Senhor, ele vai nos dar, vai desejar, vai realizar os desejos do nosso coração. E se nós guardar o mandamento, a palavra do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Amém? O Senhor nos dá ele afirma isso, se nós guardar a palavra, o mandamento dele, nós comeremos o melhor dessa terra. Oh, glória a Deus, amém. Então prove do Senhor, irmão, ele é bom. O tempo todo Deus é bom na nossa vida, amém? Fale todo dia para Deus, Senhor, o Senhor é bom em toda a minha vida, mesmo que hoje o dia não foi bom. Mas o Senhor é bom o tempo todo da minha vida, Deus. O Senhor é bom, Pai. Fala para Deus isso todo dia, dessa declaração para o Senhor, porque Deus é bom para nós o tempo todo, né? E como Ele nos ajuda, nos fortalece, nos dá alegria, nos dá força, coragem para lutar pelas nossas coisas da vida, porque a gente precisa de Deus, nós somos dependentes da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Porque sem Deus nós não somos nada, sem Deus todos nós estamos perdidos, nós precisamos da presença, né? Tem até uma música, a sua presença que ordena a benção, é a tua presença que faz toda a diferença. Sem tua presença nós não somos nada, sem tua presença todos estamos perdidos, mas nós precisamos da tua presença. É a sua presença que faz toda a diferença. É a presença de Deus na nossa vida que faz a diferença, viu? Nós temos que ter a presença do Senhor. É isso que Deus quer. A presença dele sobre a nossa vida. Deus quer que nós conte com ele. Fala, Pai, hoje eu quero fazer algo, mas eu quero que o Senhor vá lá me ajudar, porque sozinho eu não posso, Pai. Fala com Deus, tem um diálogo com Deus, conversa com o Pai. O Pai, ele tá ali para nos atender a nós, né? Ele quer ouvir os filhos pedir. Por que Deus desagradou com o povo de Israel, gente? Olha só, vai ler lá na parte de Moisés, lá em Deuteronômio, Êxodo, né? Levítico, lá, toda aquela parte, eu acho que tá. Você vai ver que como Deus desgostou do povo de Israel naquele momento, o Senhor tirou ele do Egito, tirou da terra de escravidão.
E Deus estava sustentando, protegendo, guardando o povo. E o povo ainda estava murmurando. O povo estava lamentando. Estava querendo ficar no lugar que eles estavam, sofrendo. E quantas pessoas são assim? Deus tira de um lugar, tira um lugar de um ambiente, separa alguma coisa que não está agradando a Deus. Isso porque tem coisas a gente não entende. Aconteceu muito com a minha vida, pode acontecer com a sua vida. Deus tira de nós lugares porque Deus vê coisas que nós não vemos. Ouve coisas que nós não ouvimos. Nós temos que entender isso. E assim, Deus não quer também que os dele, o nós, aqueles que temem a Deus, confiam na palavra do Deus, se misturem com os ímpios também não. Não quer não. Por quê? Por que Deus não quer? Para não se contaminar, para não se influenciar. Ele falou isso para o povo de Israel. Para eles não se influenciarem, né? Mas eles ficaram o quê? Se adulterando, casando casamento com um com o outro também, que nem acontece hoje em dia. E também adorando outros deuses, consultando outros deuses. E isso não agrada a Deus. Quando você coloca o Deus acima de Deus, do nosso Deus único, você está desagradando a Deus, né? Você está buscando a fé em Deus de pedra, de pau, de quê? Deus que não fala, Deus que não anda, Deus que não, né? O verdadeiro Deus, ele é vivo, ele está no meio de nós, o Senhor. Ele fala conosco, ele nos ajuda, nos direciona, ele cura, nos livra, nos liberta. É o Senhor, é o Deus único, o supremo rei do universo, não existe outro, só ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Vocês confiam. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque desobedeceram a Deus. Porque ficaram lamentando. Eles não viram a maravilha que Deus fez diante deles. Eles não viram a obra do Senhor e Deus presente o tempo todo. E eles mesmo assim não creram. Os pensamentos deles, o caminho deles era outro. É isso que acontece muito no mundo hoje. As pessoas pensam que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo. Está vendo. O povo está vivendo para as coisas. Gente, eu fiquei assim, eu vou falar uma coisa que está acontecendo. Eu sei que tem muitas pessoas que podem não gostar, mas nós estamos aqui para agradar pessoas, vamos falar de Deus, amém? Tá tendo essa tal de Burnie, sei lá, essa bonequinha aí que virou uma febre. Todo mundo tá tendo esse bebezinho, que é um bebezinho, eles têm um formato. Gente, tem gente que tá chegando um momento que o povo não tá bem. Olha só, onde já se viu uma pessoa em uma fila de postinho para tomar vacina, uma criança com uma boneca sem cabimento. E tá aconteceu isso essa semana. Eu vi. E também tem gente andando na rua com o bebê no carrinho. Você pensa que é um bebê e é uma boneca. Gente, as pessoas estão voltando o que? A infância? Um homem, uma mulher babada, velha, perdão me falar. Gente, o povo tá sem juízo. Eu até vi o padre Fábio de Mello na televisão passando fantástico por essa boneca. Gente, não é melhor ter um filho? Gente, assim, Deus sem perder falar isso, mas isso é uma coisa que não tem cabimento, uma coisa dessa. O povo não tá sem juízo. Por isso nós temos que orar ao Senhor, orar pelo povo, porque o povo está perdendo a noção da realidade. Meu Deus, tem misericórdia. A gente vê por aí que o que está acontecendo com o mundo. As influências são tantas na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, tanto modismo, tudo é modismo. Tudo. Assim, a gente vê que, olha, hoje eu vi uma menina, acho que o quê? Tem 12, 15 anos, eu não sei. Gente, eu tava com os cílios postiços. Não é discriminar, mas gente, uma criança, uma menina jovem, bonita, pra que aquilo, uma menina bonita? Uma menina, ela só pequenininha também, deve ter 1,50 m, acho que deve ter uns 14, 15 anos. Pra que isso? Então tem certas coisas que tá indo demais, precisa tomar controlado, por isso que tem que conversar com os filhos, ter um diálogo com o filho. Não podemos se desinfluenciar. Hoje em dia o pastor falou na igreja que tem gente que não tem rede social e a pessoa discrimina. Gente, melhor a pessoa não ter rede social, né? Faz bem. Não é legal. Porque hoje em dia tem assim, porque eu tenho muita mil, eu tenho 5 mil, eu tenho dos 300 mil. Porque no Instagram eu tenho... Isso é bobagem, gente. Isso é ilusão, isso é bobagem. A sua amizade não é na quantidade de amigos que você tem. Isso aí é bobagem, isso aí é influência, é bobagem. Aí você nem tem aquilo amigo, porque cada liga pra você tá ali só pra manter o status. Você não manda assim, quem tem mais, assim, é influente. Cara, isso aí não tem nada a ver. Isso aí essa pessoa precisa tomar cuidado com isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas acontecendo, porque o profeta falou outro dia na igreja que ele veio de fora, tem um diabo chamado nada a ver. É isso que tá acontecendo no mundo hoje, nada a ver. Todo mundo que nem, até da política, esse presidente é isso e aquilo, é bom, bom é Deus, glória, Deus é bom, amém? Ele é bom, né?
Porque Deus sabe todas as coisas. O que o homem não vê, Deus vê. A gente precisa entender isso. Nós precisamos orar para o Brasil, porque Deus só tem misericórdia dessa nação. O negócio não está bonito para a nação brasileira, não. Mas só Deus pode, né? Ele é o Senhor das nações, Ele sabe de tudo. Tudo está no controle da mão de Deus. Não passa nada diante dos olhos de Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Nós não podemos ver, mas Deus sabe, amém? Boa noite, eu desejo uma boa noite. Prove que o Senhor é bom e Ele é bom o tempo todo na sua vida, tá? Nunca reclame muito, não fique murmurando não, porque Deus é bom. Olha para o que você tem, mesmo naquilo que você não tem, mas você vai ter, porque a promessa de Deus sobre a nossa vida é que Ele vai a terra prometida. Então Ele vai conceder todo desejo do nosso coração se nós confiar e provar que Ele é bom, sim, é depositar nossa confiança nele, que nem Davi, não diante da circunstância que ele estava sendo ameaçado de morrer. Ele não se deixou levar para o porque ele ficou com medo. Eles são um ser humano, nós somos. Nós temos aquela preocupação, isso é normal, né? Mas nós temos que, diante dessa situação que nós estamos assim, de risco, de problemas, situação de vida, louve a Deus. É o momento de você adorar o Senhor, não pelo aquilo que Ele vai te dar, nem pela situação que vai melhorar. Eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar. A gente tem costume de falar isso também, não é verdade? Quando vai na igreja, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar na casa do Senhor. Não, você ajuda aquilo que você tem. Aquilo que você tem não tem, você tem o que você não tem. Porque aquela mulher não tinha, naquela mulher da moedinha lá, né? Eu lembro daquela passagem, ela tinha o quê? Todo mundo dava aquelas ofertas grandes, mas ela deu tudo aquilo que ela tinha. Então isso comoveu o coração de Deus. É aquilo que você dá, aquilo que você não tem. Às vezes a gente pensa assim, eu vou dar quando eu tiver, eu vou ajudar quando eu puder. Não, ajuda o que você não tem. Divide o pão com o seu irmão. Agora, quanto mais dá, você recebe, tá na palavra, amém? É isso que Deus quer de nós. Então, adore o Senhor, não aquilo que Ele vai te dar, que você está precisando. Adore em espírito e em verdade. Ele merece, Ele é de toda a honra e toda a glória. Ele é Deus, Ele é tudo para nós, amém? É isso que nós temos que adorar o Senhor, amar o Senhor. É isso que Ele quer, adorar. Ele faz isso e Ele gosta que a gente adore, Ele gosta que Ele reconheça Ele como Deus na nossa vida, sabe que nós precisamos dele, nós somos dependentes do amor e da bondade de Deus todos os dias da nossa vida. É Deus que nos sustenta. E se Ele dá a vida para nós, é Ele que nos dá o sopro da vida. Quando Ele quiser levar nós, Ele chama. Amém? Então vamos adorar, vamos sempre ter uma vida de oração na nossa casa, de gratidão na hora de você for comer, agradece o alimento, agradece o seu salário, agradece o trabalho que você trabalha, mesmo que não é bom, reclama, tem gente perseguindo, mas agradece, você está trabalhando, enquanto você está trabalhando no momento, tem gente que está desesperado, entregando curso para trabalhar, ser chamado, seja grato a Deus em todo momento da sua vida, Deus vai fazer as coisas acontecer do momento certo, na hora certa, Ele tem o tempo dele, amém? Desejo uma boa noite, ficam com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. É adorado entre nós, aleluia, todos os dias, Senhor, aqui nesse lugar, aleluia, glória a Deus, Ele é adorado entre nós aqui nesse lugar todos os dias, vamos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, amém? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia.